amigos e amigas do Centro Espírita Caminho de Luz. Estamos aqui para mais um Refletindo com Emmanuel. E hoje a nossa lição é a 59 do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva. E essa lição, 59, tem o título de Os Amados. E a passagem do Evangelho é a seguinte: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. E a reflexão de Emmanuel começa da seguinte forma: Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante, no entanto, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Em alguns momentos, a doutrina espírita, e até uma grande queixa das pessoas, ela utiliza palavras não comuns no nosso vocabulário cotidiano. E nesses momentos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar um dicionário, seja físico, seja digital, para conseguir compreender o que está sendo dito naquela passagem, naquela lição, naquela reflexão. No caso dessa lição, a 59, a gente recorreu ao dicionário para ver qual é o significado da palavra ímpios. Ela aparece na primeira frase da passagem da leitura de Emmanuel e ela dita o tom de toda a lição. Então, buscando no dicionário ímpios, descobrimos que significa que ou aquele que não tem fé ou que tem desprezo pela religião. Quando a gente escuta essa definição, fica muito mais fácil entender o restante da lição. Então, eu vou repetir a frase inicial da lição de Emmanuel, para que a gente entenda agora, sabendo o que significa ímpios. E é o seguinte, a frase de Emmanuel: Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Então, essa primeira parte da lição, Emmanuel está falando quanto que a gente comenta e questiona essas pessoas que não têm fé ou que têm desprezo para a religião e que aparentemente estão sempre progredindo, estão crescendo na vida, estão evoluindo. Aí aqui a gente começa, já tem um segundo ponto. Então, primeiro é os nossos comentários de como esses ímpios, essas pessoas que não têm fé, estão sempre progredindo. O segundo ponto é que a gente como estamos encarnados e muito vinculados à materialidade, progresso aqui, a gente está falando de um progresso material. Está muito relacionado à esfera financeira. E nós que conhecemos toda a dimensão ampla do que é viver, da vida, do plano espiritual, ainda assim questionamos dentro dessa lógica da esfera financeira. Pois bem, aqui a gente então começa a questionar Deus e a espiritualidade. Olha que profundo. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. E depois Emmanuel diz: muitos perguntam: onde está o Senhor
que lhes não viu os processos escusos. Ou seja, eu estou dizendo que aquelas pessoas que estão progredindo não estão fazendo por onde, mas estou ali na crítica, no julgamento e mais ainda, na crítica e no julgamento a Deus. E a gente sabe, a gente estuda no Livro dos Espíritos, que Deus, no linguajar popular, não dá ponto sem nó. Ele é perfeito. Tudo é calculado, tudo tem uma causa e um efeito, uma ação e reação. Então, esse ímpio que aparentemente está progredindo com processos escusos, é o que eu estou vendo agora, hoje. Dentro dessa encarnação, eu não sei o que vai acontecer quando essa pessoa desencarnar, eu não sei qual que são os planos que a espiritualidade está reservando para ela, nem para mim. Quem dirá para outra pessoa? E Emmanuel diz o seguinte: a interrogação, no entanto, a interrogação é essa que a gente se questiona: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? Emmanuel dá o puxão de orelha, dizendo: a interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Ou seja, estamos sendo ignorantes quando perguntamos isso, não sensatos. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. E o Carlos falou um pouquinho sobre isso no último vídeo. Se você não assistiu, volta lá. Na lição 58, ganhar. A gente precisa deixar essa materialidade. Quando a gente vai embora, a gente não leva nada no material com a gente. Todo esse patrimônio que a gente construiu não vai junto com a gente. Então, talvez esses ímpios que a gente está relacionando o progresso, a esfera financeira, onde é que a gente está colocando mais peso nessa balança? E Emmanuel continua dizendo que, no entanto, isso não acontece com os donos da riqueza espiritual. E aqui é muito importante. Agora a gente volta lá para o título da lição. O título é Os Amados. Quem são esses amados que Emmanuel está se referindo e que o próprio Paulo se referiu na passagem? Quem são esses amados? Os amados são os donos da riqueza espiritual. São aquelas pessoas identificadas com o Pai, que entendem para além da materialidade, que estão buscando a riqueza espiritual e não a riqueza material, aquela que a gente vai levar quando voltar para o plano espiritual. Então, aqui, e quando a gente está na busca dessa riqueza espiritual, não cabe espaço para esse tipo de julgamento, não cabe espaço para esse tipo de comentário de mas ele é tão ruim e está avançando. Mas ele está avançando sob que lógica, sob que ótica? E você? Qual é o óculos, qual é a lente que você quer usar quando você fala de progresso? É a da materialidade ou é a da espiritualidade? Quando você fala que aquele ímpio está progredindo com processos escusos, que lente você está colocando? Qual é a comparação que você está fazendo? Se você está aqui assistindo esse vídeo, eu entendo que você estuda espiritismo, ou pelo menos simpatiza, se interessa. E aqui a gente sempre busca se comparar com aquilo que a gente está querendo, certo? Então, se eu estou querendo mais riqueza espiritual e não material, eu não vou me comparar com esse tal desse ímpio. E eu vou deixar o julgamento dele para Deus, que sabe o que faz, que cuida de todos. E eu vou seguir no meu caminho, buscando o que eu posso fazer, o que eu posso fazer de melhor. E aqui entra o parágrafo final da lição de Emmanuel, que liga com a passagem de Paulo, em que ele diz o seguinte: do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar refletidamente. Então aqui Emmanuel está dizendo, olha, dessa pessoa, desse ímpio que você está falando, a gente espera isso: indiferença, ambição, avareza e a preocupação de amontoar refletidamente. Aqui a gente está falando de bens materiais. E como já falamos aqui em outros vídeos, sem a crítica da riqueza, não é essa a nossa intenção, não é isso, mas é o amontoar refletidamente. E Emmanuel continua: do ignorante
é natural recebermos perguntas loucas. Perguntas que não fazem sentido. Ele não sabe. Ele não sabe o que ele está perguntando. Ele é ignorante. E Emmanuel fecha dizendo: entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, nós estamos sendo esses amados, donos da riqueza espiritual, que buscam fazer melhor, que buscam o caminho que Jesus nos ensina, ou a gente está se rebaixando ao nível desses ímpios para tentar conseguir mais? E o que é esse mais que a gente está falando? Por que eu estou me colocando nesse lugar de quem pode julgar? E aí a gente lembra de a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, nós temos aqui, quando a gente se interessa pelo Espiritismo, nós temos uma carga. Seremos cobrados, porque não somos mais ignorantes. E esperamos que não sejamos mais ímpios, certo? Então, a gente busca ser esse amado que Paulo falou. E a nossa reflexão é justamente essa. No dia a dia, você está conseguindo ser esse amado? Pelo menos tentando se aproximar? Ou está ficando mais próximo do ignorante e do ímpio? Quem somos nós para julgar o progresso da outra pessoa e muito menos questionar Deus se Ele não está vendo? Ele vê tudo, a todo instante. Obrigada pela atenção, por estar conosco em mais um vídeo. E esperamos que essas palavras cheguem até você da melhor forma possível. Nos vemos no próximo. Obrigada, que assim seja.